Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto muito sério, uma ameaça que muitas vezes age nas sombras. É um perigo silencioso, carregado por uma praga bem comum e que pode afetar nossos amigos de quatro patas sem que ninguém perceba no início. Pois é, essa é a pergunta que guia a nossa conversa de hoje. O que pode estar por trás de uma picada de carrapato, algo que parece tão corriqueiro? A resposta é uma verdadeira história de investigação médica. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E antes de mais nada, é importante a gente ter uma noção do que está em jogo. Essa imagem já mostra uma das consequências mais sérias da Ehrlichiose canina. É um sinal claro de que a batalha interna já chegou num ponto bem crítico. Para a gente entender bem esse invasor, montamos um roteiro. Vamos descobrir qual é o segredo do carrapato, entender a invasão por dentro, conhecer as fases da doença, aprender a identificar os sinais de alerta e, finalmente, ver como os veterinários solucionam esse caso. Ok, vamos começar pelo início de tudo. A história toda começa com um vetor muito conhecido, um pequeno aracnídeo que carrega um passageiro microscópico e pra lá de perigoso. Tá aqui o nosso principal suspeito. O nome dele é Rhipicephalus sanguineus, mas pode chamar de carrapato marrom do cão. Ele é o grande transmissor da bactéria que causa a Ehrlichiose. E o pior é que ele está espalhado pelo mundo todo, o que faz dessa doença uma ameaça global. O processo de infecção é bem direto, mas é aí que mora o perigo. Um carrapato que já está infectado gruda no cão e, enquanto ele se alimenta, injeta a bactéria, a tal da Ehrlichia canis, direto na corrente sanguínea do cachorro pela saliva. E um detalhe importante, o carrapato se torna um transmissor ainda mais eficiente algumas semanas depois que ele mesmo pega a bactéria. Certo. Então o carrapato picou. Agora a gente sai do lado de fora e vai ver o que acontece lá dentro. O que essa bactéria faz quando entra no corpo do cão. E aqui a estratégia do invasor é genial, de um jeito assustador. Em vez de lutar de frente com o sistema de defesa, a Ehrlichia canis faz pior. Ela o sequestra. Ela invade justamente os monócitos, que são um tipo de glóbulo branco, ou seja, células que deveriam estar defendendo o corpo. Uma vez dentro dessa célula de defesa, a bactéria começa a se multiplicar e vai formando um tipo de cacho, um aglomerado, que a gente consegue ver no microscópio. Isso tem um nome, mórula. É como se fosse um ninho de invasores crescendo dentro da fortaleza que eles acabaram de tomar. E olha aí a prova do crime. Essa imagem de microscópio mostra exatamente isso. A seta está apontando para uma mórula, aquele aglomerado de bactérias, bem no meio de uma célula de defesa. É evidência visual, ali, ao vivo, da invasão acontecendo. A evolução dessa doença não é uma linha reta. Na verdade, ela se desenrola em 3 atos bem diferentes, e o mais perigoso é que tem um período de calmaria bem no meio, que pode enganar todo mundo e esconder o quão grave a situação realmente é. Tudo começa com a fase aguda, logo depois da infecção, que dura algumas semanas. Aí vem a parte complicada. A doença entra na fase subclínica. O cão pode não mostrar sintoma nenhum por meses ou até anos. Ele parece perfeitamente saudável. Mas a bactéria continua lá, quietinha, só preparando o terreno para a fase crônica, que é a mais devastadora de todas. Então, a pergunta de $1 milhão: como a gente identifica esse inimigo, principalmente com essa fase silenciosa no meio? A resposta está em saber reconhecer os sinais de alerta, as pistas que o corpo do animal dá pra gente. Tanto na fase aguda quanto na crônica, os sintomas podem variar bastante, mas alguns são bem clássicos. Febre alta, uma prostração, aquela tristeza mesmo, sabe? Falta de apetite e, claro, perda de peso. Sinais mais graves, como o sangramento pelo nariz e, como a gente já viu, as gengivas pálidas, que são sinal de anemia, também podem aparecer. E aí a gente volta para a nossa primeira imagem, que agora faz todo sentido, né? As gengivas pálidas são um sintoma de anemia, que é quando faltam glóbulos vermelhos saudáveis no sangue. Esse é um sinal bem comum e muito preocupante da fase crônica da Ehrlichiose. Ok, diante desses sinais, como um veterinário confirma a suspeita? Agora a gente chega na parte final da nossa investigação. Como o efeito diagnóstico? Muitas vezes, a primeira coisa a se fazer é ir direto ao ponto, procurar a foto de identificação do culpado. O veterinário pega uma gotinha de sangue, faz uma lâmina e olha no microscópio, caçando exatamente aquelas mórulas dentro das células de defesa. Só que nem sempre dá para achar a mórula já assim, de cara. Por isso, existem outras ferramentas. O esfregaço de sangue é mais certeiro na fase aguda. Já a sorologia é diferente. Ela não busca a bactéria, e sim a resposta do corpo, os anticorpos.
Isso mostra se o animal já teve contato com o invasor. E para ter certeza absoluta de que a infecção está ativa, o teste de PCR é o mais moderno. Ele detecta o próprio DNA da bactéria. E no fim das contas, é isso que importa. Todo esse processo de investigação, todos esses testes têm um único objetivo: chegar a um diagnóstico. Porque só com o diagnóstico certo na mão é que se pode começar o tratamento correto e dar a esse animal uma chance real de se recuperar. E isso leva a gente a uma reflexão final. Nossos animais não falam, eles não conseguem descrever o que estão sentindo. Eles dependem totalmente da nossa observação. Conhecer esses sinais, entender como essa doença silenciosa funciona, não é só curiosidade, é uma ferramenta poderosa de cuidado. A questão que fica é: será que essa atenção está sendo dada como deveria?